Bom dia, família de fé. A cada manhã, a cada amanhecer, a cada novo dia, a nossa alma responderá ao chamado daquele que foi, que é e sempre será o nosso Senhor. Bom dia, família de fé. Bom dia! Hoje, na nossa sexta-feira, né? Sextou com S de salvação, com S, né? Essa certeza, gente, de que Jesus nos redimiu, nos salvou no alto da cruz. Que bom estarmos juntos nessa manhã, né? A cada manhã, eu gosto muito dessa canção. A cada manhã, minha alma responderá ao chamado daquele que foi, que era e sempre será o Senhor. Que esta manhã você possa ter essa certeza. Deus te chamou para algo. A sua missão, né, é uma missão específica, é uma missão de restauração, é uma missão de anunciar o reino de Deus. A sua missão é uma missão de amar, é de ser santo. A sua missão é de resplandecer a face de Deus, é de trazer a presença de Deus. Você já pensou que você é convocado todos os dias a ser embaixador do reino? Todas as manhãs, quando você desperta, você é chamado a essa missão. Hoje, né, às vezes a gente sai e fala assim, eu tenho a missão hoje, eu tenho a tarefa hoje, eu tenho que cumprir isso hoje, a minha atividade hoje não. Talvez você tenha, sim, que trabalhar, fazer uma faxina, talvez cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, mas hoje também, além de tudo isso, você pode e deve trazer a presença de Deus aonde você for. É isso mesmo. Danusa, mas eu não sei fazer isso. Danusa, mas eu não sei. Como eu posso trazer a presença de Deus? Como eu posso ser a presença de Deus aonde eu vou? Amando. Amando as pessoas. Trazendo a paz. Levando a paz. Trazendo a paz primeiro para o teu coração. Rezando a palavra de Deus. Aquietando o teu coração agitado. Não desanimando. Não desanimando. Veja, a palavra de Deus, uma das coisas que Jesus mais fala para nós é: não tenha medo. A Bíblia, se a gente for ver, é uma das palavras mais citadas. Uma das palavras mais citadas na palavra de Deus é: não tenha medo. Não tenha medo. Isso é uma ordem que Jesus dá para nós todos os dias. Então, testemunhando a sua coragem, testemunhando a sua confiança em Deus, você o leva onde você vai. Você é capaz de cumprir essa missão. Sendo aquele que escuta quando Jesus diz, tem de bom ânimo. Porque uma das coisas que a gente tem vivido muito nos últimos tempos é um abatimento. Ah, vou largar a mão. Ah, não quero isso não. Ah, não, isso aí não é pra mim. Ah, já deu, já. Não, eu não preciso. Uma palavra que a gente usa muito. Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Não é verdade? Mas não é verdade, gente? Quantas vezes a gente fala isso? O quê? Dentro do casamento, no serviço, com o filho. Gente, eu falo porque às vezes eu me pego com vontade de falar isso, né? Eu não preciso disso. Mas ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor vem ao meu encontro e fala, por que você não pode passar por isso? Por que você é melhor que todo mundo? Você é o centro das atenções? Ou você talvez está passando por isso porque Deus quer te ensinar? No meio das grandes tribulações, é importante a gente parar e fazer perguntas para nós. É importante a gente parar e fazer perguntas. Veja, hoje nós somos chamados a essa missão de levar a presença de Jesus, essa confiança dele. E em determinados momentos, não vai ser só mar de rosas, porque anunciar a Jesus Cristo não é só mar de rosas. A gente tem desafios também. Desafios dentro de nós, desafios no ambiente, desafios com quem a gente convive. Não é verdade? Só que a gente precisa entender o seguinte. Presta atenção que eu vou te dizer. Nós precisamos sempre olhar o Cristo.
E ao olhar o Cristo, Ele vai nos trazendo respostas. Ao olhar o Senhor, é Ele que vai trazer respostas para nós. É Ele, é Ele. Quando a gente sai de cena e coloca Jesus na frente, a gente suporta provocações, a gente não fica tão cheio de mimimi, a gente é mais forte. Se a gente está passando por alguma situação de humilhação, de contrariedade, a gente supera, a gente não fica se vitimizando. Ai, eu passar por isso, ai, eu ter que enfrentar isso. Sim, você sim. Enfrenta, passa por isso e você vai sair muito mais forte. Porque Jesus passou pela cruz e nos deu a vitória sobre ela. Eu quero te lembrar isso. Jesus só venceu a cruz para nos salvar, porque precisar disso, ele não precisava. Jesus não precisava. Preste atenção, ele já era Deus, ele já tinha a sua glória. Nós vamos falar sobre isso no Evangelho de hoje, a transfiguração de Jesus. Falar que Jesus precisava passar por tanta humilhação, ser retirado das suas vestes, ser preso no meio da noite, ser levado a julgamento escondido, ser cuspido o seu rosto, ser flagelado, ser levado lá semi-nu e as pessoas gritarem, crucificam. Por quê? Porque ele curou, porque ele libertou, porque ele muito amou. Os fariseus viam que ele estava levantando uma multidão e ficaram com medo dele e mandaram prender, mandaram açoitar, porque Jesus foi muito por causa disso. Eu pergunto para vocês, ele veio nos salvar e ele precisava morrer na cruz? Ele precisava de tudo aquilo? Mas tudo aquilo nos levou à salvação. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, enche o seu coração aí de esperança. Sextou com S de salvação. A nossa missão é levar Jesus. A nossa missão é testemunhar Jesus. A nossa missão é deixar exalar o cheiro da paz. A nossa missão não é desanimar. A nossa missão é nos esforçar para ter bom ânimo, lembrando sempre de Jesus, trazendo sempre a presença dele com um sorriso no rosto, porque o sorriso maior está aqui, ó, no nosso coração, amém? O sorriso maior está aqui. Tem de esperança, meus irmãos e minhas irmãs, vai dar tudo certo, tá? Não entre em desespero, não vai adiantar. Lembre, a palavra que mais é citada na Bíblia é a palavra não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de confiar, não tenha medo de depositar todas as suas expectativas no Senhor Jesus, porque Ele não te decepciona. Amém? Eu estava esses dias para trás prestando atenção, né, na metodologia de Jesus. Eu gosto de observar Ele quando Ele fala não para mim. Olha eu, gente. Olha eu. Eu gosto de observar Jesus quando Ele fala não para mim. Quando eu peço algo para Ele e Ele simplesmente não me dá. Não faz aquilo que eu pedi. Não é que Ele não me atende. É diferente. Ele me ouve. Ele me escuta. Mas mais do que me ouvir, mais do que me escutar, o Senhor Jesus me conhece. Então Ele fala para mim o quê? Espera. Calma. Não, agora não. E aí depois de um tempo, Ele me abençoa com aquela graça que eu peço para Ele. Geralmente é assim. O que acontece? Esses dias Jesus me fez lembrar, né, de algumas ocasiões na vida real, na vida cotidiana, né? Eu me lembrei, olha o que eu lembrei, gente. E isso foi semana passada, porque eu estava pedindo muito uma graça para Jesus semana passada. Estava pedindo mesmo uma graça. Gente, já vou pegar o evangelho, tá? Mas só para vocês entenderem isso. Esses dias para trás eu estava pedindo muito para Jesus. Muito uma graça. Semana passada, gente. Semana passada. E aí aquilo não chegava. Aquilo não chegava. E eu fui falando assim, Jesus, o Senhor não está me vendo aqui? Estou falando com o Senhor. Já tem mais de dias que eu tenho te pedido a mesma coisa. E aí, na minha oração,
O Senhor Jesus me fez lembrar quando eu queria comprar um carro. Meus pais eram vivos nessa época, né? E eu queria comprar um carro. Isso foi em 1998. Eu queria muito comprar um carro. E eu não tinha carta de habilitação ainda. E aí o meu pai, né? Eu sempre tive muito respeito pela opinião do meu pai, sempre. E ele virou e falou pra mim assim: você quer um carro? Eu falei: quero. Eu vou trabalhar, pai, eu vou ter um carro. E aí o meu pai disse assim: ter um carro é ter uma segunda família, você sabe disso? Eu falei: pai, mas eu tô trabalhando, eu tenho saúde, eu vou ter um carro. E aí ele disse: sim, você vai ter um carro. Mas antes de ter um carro, você vai tirar a sua carteira de habilitação. Porque eu não vou deixar você pegar o carro sem antes ter a carteira. Isso é errado. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer os mesmos erros que eu cometi. Porque o meu pai aprendeu a dirigir, né? E depois ele não conseguia tirar a carteira. E aí o Senhor Jesus me trouxe isso semana passada, quinta-feira, gente. Quinta-feira eu estava em adoração e Jesus me falava sobre isso. Ele dizia: veja, você precisou primeiro tirar a carteira. Depois que você tirou a carteira, você comprou um carro mais simples para que você pudesse treinar e aprender a dirigir, pegar segurança, mas depois eu te abençoei com um carro bom. O não de Deus não quer dizer que seja um não decisivo, mas é um não temporal. Porque Deus sempre nos forma. Deus sempre trabalha conosco em alguma área da nossa vida na espera. Por isso, quando Ele diz para nós: tem de bom ânimo, é porque Ele está trabalhando alguma coisa na nossa vida. Ele está cavando alguma coisa, Ele está pelejando alguma coisa, Ele está tirando alguma coisa do lugar e colocando no lugar certo. Hoje, eu e você precisamos levar a presença de Deus, a alegria do Senhor. E talvez você está nessa condição. Ai, mas eu queria tanto aquilo. Ai, mas eu estou pedindo tanto essa graça. Ai, meu Deus, não acontece isso na minha família. Ai, mas eu estou pedindo esse milagre. Ai, mas eu estou na espera dessa... Eu tô na espera de uma resposta. Ai, Danusa, porque eu preciso disso. Calma. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E eu e você hoje temos uma missão. Levar a presença dele aonde nós vamos. Como? Essa confiança. Essa confiança em Deus. Deus sabe, Deus vai conduzindo tudo. O mais importante é eu e você manter essa comunhão com Ele. Porque de nada adianta eu dizer que eu confio em Deus, mas eu sempre querer resolver as coisas ao meu jeito. Presta atenção. O Brasil, ele traz uma cultura diabólica mesmo, porque isso é diabólico, isso não vem de Deus. A gente tem uma cultura do jeitinho brasileiro, o jeitinho da mentira, o jeitinho da enganação dos outros, o jeitinho de passar os outros para trás, o jeitinho de contar vantagem. E isso não agrada a Deus. Isso não é do agrado de Deus. O agrado de Deus é que nós sejamos como Ele, santos. Então não queira passar na frente de Deus. Esteja em Deus, é diferente. Esteja em Deus. Acalma o teu coração, confia nele, não tenha medo, tem de bom ânimo, porque o Senhor está falando conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, sexta-feira é um dia que eu fico na expectativa, não adianta. Sexta-feira é um dia poderoso na minha vida e eu espero que seja também na sua. Amém? Foi o dia em que Cristo desceu à mansão dos mortos e me deu a vida eterna. Esse dia eu me tornei devedora da graça de Deus. Devedora da graça de Deus. Ele todos os dias me abençoa com essa graça, me seduz com essa graça. Ele não me prometeu só dias bons, mas Ele me prometeu que Ele seria bom todos os dias. E não faltou mesmo. Ai, meu Deus, eu chego a emocionar com isso, sabia? É verdade, né, gente? Às vezes a gente tem contrariedades,
A gente tem aí os desafios da vida, né, Monique? Os desafios da espera, mas Ele tem sempre o melhor para mim. Aleluia! Às vezes a gente estava ali vendo, contemplando a morte de Jesus, Jesus carregando a cruz, mas o melhor seria a ressurreição. Eita glória! Essa força dele inabalável, essa rocha que é o nosso Cristo, amém? Alegre seu coração, pegue comigo a palavra de hoje. Hoje está poderoso o Evangelho. E hoje, gente, nós celebramos hoje uma festa, não é solenidade, é uma festa. Então, se você tem costume de fazer penitência de carne nas sextas-feiras, você pode fazer. Só quando é solenidade é que a gente não faz nenhum tipo de penitência e nem jejum, tá bom? Como hoje é uma festa, se você quiser continuar aí o seu propósito, fique à vontade, fique tranquila que você pode continuar. Hoje então é dia 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor. O evangelho de hoje também muda, né? O evangelho de hoje está no evangelho de São Marcos. Vamos rezar ele daqui a pouco, amém? Vamos preparar o nosso coração? Que bom que você está aqui. Mais uma vez eu quero acolher todos que vieram rezar conosco, fazer a nossa oração da manhã. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Senhor Jesus, nesta manhã em que celebramos a Tua festa, a festa da transfiguração, nós pedimos que nesta hora o Senhor venha também transfigurar em nós a Sua glória e a Sua majestade. A Tua presença vem entrando, a Tua presença venha transformando. Há tantas coisas em nós, Jesus. Há tantas coisas que nós colocamos em nós, que nos impede de Te encontrar. Mas nesta hora, Pai, por intercessão de Maria, dai-nos a graça de não ter nada, somente a Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque a Tua força foi capaz de vencer o mundo. E nesta hora a Tua força também é capaz de tomar o meu coração. Toma-me para Ti, Jesus. Toma os meus pensamentos para Ti, Jesus. Ensina-me a Te ouvir, Jesus. Transforme tudo que eu trago dentro de mim. Tu és o Deus de hoje, Tu és o Deus do ontem, Tu és o Deus do amanhã. E eu quero segurar nas Tuas mãos, Senhor. Porque aquilo que está por vir, eu quero viver ao Teu lado. Aquilo que está para chegar no meu dia de hoje, eu quero viver ao Teu lado. Quero Te entregar, Senhor, todas as minhas preocupações, as preocupações dos meus irmãos. Quero entregar, Senhor Jesus, tudo que nos angustia, para que o Senhor seja aquele que administre, inclusive, as minhas angústias. As minhas alegrias, quando chegam, eu percebo. Mas as minhas angústias, parece que elas crescem, exaltam dentro de nós. Dai-nos essa graça, Jesus. Dai-nos essa graça, por intercessão de Maria. Amém. Amém? Glória a Deus. Pegue comigo, então, o evangelho de hoje, que está lá no evangelho de São Marcos, capítulo 9, dos versículos de 2 a 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 a 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Olha que forte isso, gente. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas
como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentaram entre si o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Quero que você pegue comigo lá no versículo 2. Se você está com a tua palavra ou com a sua liturgia diária. Lá no versículo 2. A palavra vem dizer: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Todas as vezes que nós pegamos a palavra de Deus e ouvimos isso, montanha, lugar alto, lugar isolado, é lugar onde o Senhor faz ali a sua revelação, aonde o Senhor ali nos faz intimidade, momento de intimidade. Jesus, quando ele ia orar ao Pai, ele ia para a montanha. Nós vimos Moisés, ele subia o monte. E esse movimento de subir, esse movimento de ir, é um movimento de esforço da alma para encontrar a Deus. É o esforço que nós fazemos fisicamente, mas espiritualmente também nós fazemos. Hoje, devido ao pecado, nós rompemos com Deus. Então hoje nós lutamos com a distração, nós lutamos com as preocupações, nós lutamos com a ansiedade, nós lutamos com a preguiça, nós lutamos com a gula, nós lutamos com os pensamentos que distraem com facilidade na hora da oração. Antes, nós não tínhamos isso. Antes do pecado entrar no nosso coração, Deus chegava, a nossa atenção era toda dele. Se a gente for pegar lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus falava com o homem e o homem dava toda a atenção a Deus e Deus dava toda a atenção ao homem. Então aqui, o homem, Jesus então, leva Pedro, Tiago e João para a montanha, para um lugar onde ele iria falar, onde ele ia se revelar, onde ele ia se mostrar. E veja, é engraçado a gente ver isso, né? Porque Jesus era Deus, Jesus andava no meio da multidão, Jesus andava no meio das pessoas sendo Deus, mas ele não agia como Deus. Ele agia como ser humano, ele agia como um de nós, ele se fez um de nós, mas ele tinha como essência, como verdade, como único, ele era Deus. Ele tinha a glória, ele tinha a majestade. Muitos não percebiam isso, mas até os demônios sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem ele era. Os demônios muitas das vezes tentaram interromper a missão de Jesus. Gritavam, falando que ele era o Filho de Deus, né? Fazia aqueles escândalos tudo para confundir quem ouvia. E Jesus sempre agiu como um de nós. Mas a glória de Deus estava nele. Ele quis isso. Veja que Jesus nos ensina a ser humildes. Jesus ali, ele sabia que ele era o Todo-Poderoso. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fazia isso. Veja que Jesus, ele traz isso para dentro da realidade do povo para ensinar o povo. De nada adianta você querer ser melhor que os outros, pisar nos outros, humilhar os outros, destratar.
Achar que o outro é mais pobre, que o outro é mais rico, que o outro é mais bonito, e talvez colocar ele em lugar de destaque, ou se colocar em lugar de destaque, porque eu sei falar melhor, porque a minha condição financeira é melhor, porque a minha vida, a minha família é mais santa, porque a minha família não tem erro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Jesus não mostra isso minuto nenhum para nós. Jesus, ele era Deus e se fez homem. A glória de um Deus estava andando sobre a terra. Nossa Senhora. Gente, isso é forte demais. Eu chego a arrepiar. Meu rosto, não dá pra vocês verem, né? Mas meu cabelinho do meu braço tá tudo em pé. Isso é muito forte. A glória de um Deus soberano, a glória do Deus vivo, estava sobre a terra, andando sobre a terra. E naquele momento, Jesus sobe a montanha e leva 3 com ele. Ao levar esses 3, ali naquele momento, a humanidade de Cristo, ela fica e resplandece quem ele é, verdadeiramente. Veja que isso daqui está acontecendo o tempo todo, só que não é revelado. A glória de Deus, ela é manifestada, ela existe o tempo todo em Jesus. Em Jesus. Veja, em Jesus. A glória de Deus, ela é manifestada o tempo todo em Jesus. Porém, naquele momento, Jesus revela ela. Ele deixa aparecer. A humanidade dele fica de lado e ele deixa aparecer quem ele é. A palavra vem dizer que as vestes dele ficou branca. E uma coisa fantástica que a gente pode ver na palavra, que nos deixa impactados, é que Jesus conversa com Elias e com Moisés. Ali no versículo 5, Jesus dialoga com eles. Veja que aquele momento é o único momento em que Moisés e Elias veem a Deus, porque os dois já haviam morrido e os dois estavam na mansão dos mortos. Não existia ainda, a humanidade ainda não havia conhecido o céu. Nós estávamos presos nas mãos do demônio. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, nós estávamos ali. Então, naquele momento, há uma graça não só para João, para Pedro e para Tiago, mas há uma graça para Moisés e Elias, que estavam na dormição, que estavam mortos sem conhecer e contemplar a face de Deus. Quem morria antes de Jesus não conhecia a Deus, não tinha essa oportunidade de ser julgado. Veio tudo isso após a morte de Cristo. Ele nos salvou, inaugurou um novo tempo, uma nova aliança foi feita com a humanidade a partir do sangue precioso de Jesus. Gente, isso é de deixar a gente assim mais apaixonado, né? Eu fico doido com este evangelho. E o dia de hoje é o dia da gente contemplar essa transfiguração. Esse Jesus que se deixa encontrar. E às vezes a gente se vê tão perdido no mundo, perdido mesmo, a gente fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei a quem seguir, eu não sei a quem ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, você ainda tem dúvida que seguir Jesus é a nossa única opção? A opção verdadeira, autêntica e salvífica é seguir Ele, é estar com Ele, é viver com Ele e para Ele. Essa transfiguração é revelar, é a antecipação do céu. Jesus, então, neste dia, Ele traz um pedacinho do céu para nós, para mim, para você. Ele traz um pedacinho e diz para nós, olha o que te espera. Olha o que te espera. Às vezes nós ficamos muito presos no agora, nós ficamos muito preocupados no agora, em ter no hoje, em fazer no hoje, né? Não que a gente não tenha que fazer, não que a gente não tenha que ter, não estou dizendo isso. Eu estou falando de preocupações com isso, exageradas. Se você está muito centralizado nessas coisas, eu quero lembrar, o céu existe. E você precisa estar de olho lá. O que Jesus provoca em Pedro, Tiago e João é justamente isso. É essa antecipação do céu. Pedro não quer ir embora.
Pedro diz para Jesus: é bom ficarmos aqui. É bom ficarmos aqui. Porque Pedro sente o cheiro do céu. Pedro sente o ambiente celestial. E Pedro não quer ir embora. Pedro não quer ir embora. Outro dia, né? Uma irmã dizia assim: Danusa, às vezes a gente começa a rezar na oração da manhã, eu não quero que acabe. Porque parece que eu sinto tanto Deus no meu coração. Eu dizia para ela assim: mas é um pouquinho do céu. A oração é viver o céu na terra. A oração, quando a gente se lança verdadeiramente no colo de Jesus, é isso. Quando você se derrama na presença dele, você vive o céu na terra. Você experimenta um pedacinho do céu na terra. Que hoje, essa palavra de hoje, né, venha acalentar o teu coração, mas venha também te animar. O céu, essa transfiguração, a vida eterna, o Senhor te dizendo, né? O Senhor te dizendo, tem de bom ânimo, não tenhais medo. É isso que o Senhor mais fala, é isso que o Senhor mais pede para nós, tem de bom ânimo. Amém? Quero que você feche seus olhos um minuto, né? Feche seus olhos um minuto, feche. Vai rezando agora com aquilo que veio no teu coração. Agradecendo a Jesus, falando: Jesus, obrigado por nesta manhã me levar a viver essa transfiguração no meu coração, na minha alma. Obrigada, Jesus, porque hoje, mesmo que eu não esperasse, o Senhor me surpreendeu. O Senhor me trouxe a esse alto da montanha. O Senhor me trouxe essa graça. E assim como Pedro, a gente não quer ir embora. A gente não quer, Jesus, porque é muito bom ficar aqui. É muito bom te ter aqui conosco. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus verdadeiro. Guarda-nos neste dia, Senhor Jesus. Guarda-nos para este momento, para este tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembre-se sempre disso. Quando nós oramos, quando nós nos lançamos na oração, nós podemos viver o céu na terra. Grave isso. Quando eu me lanço na oração, quando eu me entrego verdadeiramente na oração, eu posso viver o céu na terra. Pedro, João e Tiago foram com Cristo a uma montanha alta e ali encontraram o Senhor. Transfigurado. Quem Ele era de verdade. Ele era Deus. Ele era o Senhor. Então, naquele momento... Ai, meu Deus, estou arrepiada aqui, gente. Naquele momento, Pedro, João e Tiago, eles só têm aquela graça. E aí eles não preocupam com nada, eles não querem nada. Pedro esquece tudo que ele tinha, né? As pescarias, família, e eles querem ficar aqui. A mesma coisa somos nós. Quando nós nos entregamos na oração, Jesus revela quem Ele é. E ao revelar quem Ele é, nós experimentamos o céu na terra. Gente, experimentem disso, aproveitem isso, estejam com Ele o tempo todo, porque Ele tem se dado para nós também o tempo todo. Quero desejar a você um bom dia, que esta manhã o Senhor possa se revelar a você a todo momento. Não se esqueça disso, hein? A oração, não se esqueça disso. Quando você se entrega na oração, verdadeiramente, Jesus se revela. E ao se revelar, nós podemos viver o céu aqui na terra. Amém? Um bom dia para vocês. Lembrando, né, a adoração pelo canal da comunidade até o meio-dia. Ontem, meio-dia, nós começamos às 24 horas para Jesus. E a gente vai encerrar hoje ao meio-dia. Você é convidado a estar conosco, a rezar conosco. E às 18 horas, o nosso Santo Terço. Hoje, nós encerramos a semana de oração pedindo pelos desempregados, pedindo pelas pessoas que estão
desempregadas, endividadas, enfim. Segunda-feira, a igreja celebra a Semana da Família. Toda Semana da Família. Então, semana que vem, a partir de segunda-feira, nós estaremos rezando pelas famílias. Prepare uma vela, queria pedir para vocês isso. Prepare uma vela benta, se você ainda não tem. Esse final de semana, vá à missa, pede para o Padre te abençoar. E nós vamos estar rezando às 18 horas com uma vela acesa. E nós vamos também colocar a Sagrada Família ao invés da imagem de Nossa Senhora das Graças. Nós vamos rezar com a imagem da Sagrada Família. E nós vamos pedir para Nossa Senhora abençoar as famílias. Nós vamos consagrar as famílias, vamos estar ali rezando pelos casais, pelos filhos, pelos pais, pelas mães, enfim. Essa semana, então, a partir de segunda-feira, dia 9, nós estaremos consagrando as famílias a Nossa Senhora. Venha rezar conosco todos os dias às 18 horas. Deus abençoe, até mais tarde, se Deus quiser.